entrega, é diante do sacrifício. É misericórdia quando o padre, quando o diácono, quando o bispo se deita no chão, como forma de desprendimento total. E por meio da igreja, o bispo impõe as mãos e ordena pela misericórdia, não por graça, não porque eu mereço, mas porque a misericórdia de Deus quer tocar. Portanto, viver a vida sacramental é para nós misericórdia, é para nós providência, é para nós privilégio nesta caminhada rumo ao céu. Se eu vivo sem os sacramentos, eu sou como uma árvore morta. Se eu vivo sem os sacramentos, eu vivo sem o poder total da vida no Espírito Santo. E isto para nós precisa ficar enraizado. Compreender o plano divino da salvação. Não foi à toa que ele se entregou por nós. Não foi à toa que ele morreu na cruz e derramou sangue. Não foi à toa que ele foi lá e com a força do Cristo ressuscitado diz: a paz esteja convosco. Vai, saia em missão e sejam as minhas testemunhas. Não foi à toa que Cristo realizou isto. A criatura sem Deus se esvai e não atinge o seu fim último, sem o auxílio da graça de Deus. Vamos repetir? Sem o auxílio. Não escutei. Sem o auxílio da graça de Deus, eu vou me acabar. E quantos homens e mulheres que se acabam porque não querem mais dar um grito de socorro a Deus. O grito agora é a si mesmo. Ao invés de recorrer a Deus, ele recorre a si próprio. E vai perdendo o suporte, vai perdendo a estrutura, vai se enchendo de si e esvaziando de Deus. Sem os sacramentos, nós ficamos vazios de Deus. Repitamos: sem os sacramentos, nós nos tornamos vazios de Deus, porque não deixamos a misericórdia deste Deus tocar a minha alma. E Ele toca nos sacramentos. Depois, por nossas forças, jamais conseguiremos. Corremos o risco de abandonar a Deus. Sem a vida sacramental, somos como folha seca que o vento leva e se perde pelo caminho. Sem a vida sacramental, sem a confissão, sem a Eucaristia, sem a vida no Espírito, somos como folha seca que o inimigo sopra e nós caímos e saímos para outros caminhos. E digo mais, sem o Espírito Santo e sem a vida sacramental, somos como doentes deitados eternamente em leitos de dor, porque vamos sempre ficar machucados. E quem está doente precisa de remédio. Quando nós estamos no leito das nossas dores, o único remédio é a vida unida a Jesus Cristo. Não há outro remédio, como o tema vai nos dizer, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro homem e mulher desta terra há remédio.
que o sacramento nos oferece. Portanto, sem a vida sacramental, somos como doentes deitados eternamente em leitos de dor. A vida sacramental é cura e é remédio para a vida eterna. Precisamos compreender muito bem isto. A vida sacramental é cura e remédio para a vida eterna. É o descanso de Deus na nossa caminhada, na nossa peregrinação, na nossa jornada em prol à eternidade. Vida na graça de Deus. Vida sacramental. É urgente na nossa vida abandonar o que nos tira da vida de pecado, abandonar o que nos tira da vida sacramental. Como ontem Jesus falava no Evangelho, se a mão te leva a pecar, eita, todo mundo cochilando. Se a mão te leva a pecar, se o olho te leva a pecar, se os teus amigos te levam a pecar, vai-se embora e deixa ele se perder sozinho. E isto é muito forte. Porque é muito melhor estar com Cristo, na intimidade com Ele, do que com um bocado de amigos que te levam para fora da vida sacramental. É melhor abraçar o Cristo com um namorado que busca a mesma coisa do que você, do que ir com alguém que não quer nada com a vida e te tira da vida sacramental. Portanto, é necessário em nossas vidas abandonar o pecado e viver bebendo da graça dos sacramentos. Viver bebendo da graça dos sacramentos. Meus irmãos, pois a pior ação do demônio é a indução ao pecado, é a fuga dos sacramentos. E o demônio usa uma artimanha muito especial para nos domar. E eu acredito que nós precisamos ficar muito atentos com relação a isto. Sabe quando nós pecamos? Sabemos que estamos errados, mas nós jogamos a toalha. Esta é a arma do inimigo. Pequei, Padre, com este pecado mortal, mas eu não procuro a confissão. Aí eu cometo uma vez, cometo a segunda, depois, vamos ficar desse jeito mesmo. Eu já estou lascado mesmo, então vamos deixar a carruagem seguir. Uma das maiores artimanhas do inimigo de Deus é esta: fazer-nos jogar a toalha e perder o sacramento da confissão. Jogar a toalha e parar de rezar. Jogar a toalha e parar de adorar Cristo. Jogar a toalha e parar de meditar a palavra de Deus. Esta é a maior arma do inimigo. E a maior ação dele é nos induzir ao pecado. Ah, Padre, o que importa é o meu coração. Cuidado, porque talvez nem seu coração está prestando. O que importa é o que eu estou vivendo. Cuidado. Não importa muito, Padre, para estas coisas, porque Deus no fim vai olhar meu coração. O coração fica na terra, viu? E os morotós, como diz o Padre Adilton, vai comer. Sabe o que não morre? Sabe o que nada corrói? A alma.
a alma. Portanto, não é meu coração, é a alma. E como está a minha alma diante de Deus? Corroída, dilacerada, machucada, pisada. Porque se ela estiver assim, nós temos um grande remédio: a misericórdia, a providência, o amor, mas sobretudo a vida sacramental que Deus nos oferece. O que importa não é seu coração, é a alma. Não são as coisas deste mundo, é o céu. Por isso que ele nos induz ao pecado, colocando coisas na nossa mente. Esta parte das Sagradas Escrituras eu amo. Esta outra parte é muito pesada para mim. Esta parte que Jesus diz que deve amar, tá bom. Mas aquela que ele diz, não peques, essa eu não quero, porque esta me incomoda. A palavra de Deus precisa incomodar os nossos corações. Precisa entrar e corroer a cada um de nós. Porque a palavra de Deus, como nos diz o Papa Bento XVI, ela não é simplesmente uma narrativa, um compilado de palavras. Não. A palavra de Deus, ela é performática. A palavra de Deus entra e performa, ou seja, entra e transforma. E o demônio não quer que nós sejamos transformados pela palavra de Deus. E ele não quer que nós vivamos na graça de Deus. Ele não quer que nós vivamos na graça sacramental. Sabe por quê? Porque quem está na graça sacramental, o inimigo não consegue pôr a mão. Não põe a mão. Agora, se nós corremos da vida com Cristo, nós estamos servindo um prato cheio para que Ele possa domar a cada um de nós. Não sejamos domados por Satanás. Nós é que devemos pisar na cabeça dele e domar, porque Cristo assim já o fez. Outra coisa importantíssima: preocupamos demais com as ações extraordinárias do demônio e esquecemos do ordinário da nossa vida, da luta pela conversão. Eu não poderia sair daqui sem falar isto. Não poderia. Nós preocupamos demais com a possessão, com a infestação, com a vexação, e nós esquecemos do ordinário. Porque o demônio atua muito mais no ordinário das nossas vidas. E tendo estudado o curso, tanto no Rio de Janeiro como em Florianópolis, todos os padres exorcistas que por lá pregaram, falaram justamente isto. Que ele age muito mais nas coisas ordinárias. Coloque em você a preguiça para não rezar mais e sair da vida de oração. Coloca na sua casa pequenas faltas e delitos, discussões, intrigas, para que você possa sair da união com seu esposo, com a sua mulher. Coloca no trabalho muitas outras coisas, para que você possa ficar desgovernado.
preocupemos com a nossa salvação, preocupemos com a nossa conversão. Esta é necessária para nós, porque a tentação não é extraordinária, é o pecado mortal. Este sim nos faz dar o coração e a vida ao impulso de Satanás. O ordinário das tentações é um verdadeiro combate que atinge a família, atinge a humanidade, atinge o indivíduo, e é na provação que nós devemos olhar para Deus. Padre, o que isso tem a ver com vida sacramental? O senhor já entrou numa coisa falando de demônio, falando das ações extraordinárias, falando das ações ordinárias. Porque quem está na vida, na graça, na intimidade com o Senhor, o demônio não põe o dedo. E no ordinário da nossa vida é necessário, é urgente nós lutarmos diariamente pela santidade de vida. Portanto, confesse, comungue, beba a graça que Deus te oferece, participe das santas missas, porque assim nós estaremos tendo cada vez mais a proteção do próprio Deus. A prova de Deus é um merecimento da glória. A cruz de Cristo é nossa glória. Porque se assim não fosse, Ele não nos teria prometido. Vida de graça, vida sacramental. Meus irmãos e minhas irmãs, é melhor abandonar algumas coisas na nossa vida para alcançar o céu, do que deixar-nos levar por nós mesmos e merecer o inferno. A graça que Ele nos oferece é a proximidade. E como sacerdote, eu tenho visto isto de forma mais clara. Muitas pessoas levam a sério a santidade de vida, mas outros estão brincando. Conversa com o padre, mas lá fora faz tudo diferente. Fala que está disposto a se converter na frente do padre, mas quando sai da porta da igreja, nada muda. Precisamos tomar de forma atenta atitudes que comprometam um verdadeiro convertimento do coração e da alma. Sem a graça que nos santifica, nós morreremos. Como eu disse antes, sem a vida sacramental, sem o Espírito Santo de Deus, somos gritos sem resposta, e qualquer coisa, o vento vai bater e nós vamos nos desviar. Por isto, é urgente, é importante estarmos com o Senhor. É importante, é urgente reconhecer o senhorio de Cristo na minha vida. E isto começa com o sacramento. Cristo age na vida sacramental. Mas, aqui termino. Nós temos armas para viver muito bem o nosso batismo, para seguir uma vida de santidade, para seguir na vida sacramental.
Assim como o demônio tem suas armas, a igreja também tem as suas. Ele vai nos induzir para o erro, para o pecado. E a igreja vai nos tirar do erro, do pecado e nos mostrar e apontar o caminho da eternidade. Primeiro ponto, oração, sustento na nossa caminhada de fé. Quem reza todo dia, levanta a mão. Eita, beleza. Mas saiba que a nossa vida deve ser para sempre uma oração. Porque as pessoas devem olhar para mim, olhar para vocês e ver Cristo, respirar Cristo e enxergar a santidade. A sua vida é uma perene oração. Por isso, toda hora nós estamos rezando. Você reza quando está estudando. Você reza quando vai no grupo de oração. Você reza quando vai visitar os doentes. Porque a nossa vida, na graça e a vida sacramental, é uma oração. Mas o fervor da oração nos vem pela intimidade com Cristo. Mas temos que saber rezar. Temos que saber orar. Em Alcobaça eu costumo dizer, nós não podemos ser como muitos por aí. Entrega tudo nas mãos de Deus. E quando Ele começa a concretizar, a pessoa diz, não era assim que eu queria. Não era assim que eu esperava. Não é dessa forma. Vai com calma. Que oração é essa? Pede tanto a Deus, e quando Ele começa a realizar, a gente começa a reclamar. Não é assim, eu não queria desse jeito, poderia ser diferente. Mas que coração orante é esse? Porque nós pedimos, mas quem realiza na hora que quer, do jeito que quer, é Deus e não nós. Outro ponto. Primeira arma, oração. Segunda arma, a palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, não é uma narrativa, não são um compilado de capítulos e versículos. Não. A palavra de Deus, que é palavra eterna de Deus, que entra em nós e performa. Uma coisa que eu acho interessantíssima com a palavra de Deus é que quanto mais você lê, mais você descobre riqueza, mais você descobre a bondade de Deus, mais você descobre a bondade de Deus. Tenta ler o mesmo versículo da Bíblia 10 vezes. 10 vezes você vai ter 10 compreensões diferentes. 10 inspirações diferentes. E quanto mais vezes eu ler, mais inspirações divinas eu vou ter. Por isso que a palavra de Deus, ela entra em nós e transforma. Nunca é a mesma coisa. Por isso a palavra de Deus é a segunda arma para vencer as tentações do diabo que nos tiram da vida sacramental. Não se esqueçam disto. A nossa Bíblia não é para ficar na cabeceira da cama e nem no rack para tomar poeira. É para ser riscada, estudada, engolida, mas sobretudo vivida. Aí é o mais difícil. Mas devemos lutar para fazer aquilo que Deus quer. Sem Bíblia no rack para tomar poeira. Depois, a Santa Missa, a participação cotidiana e dominical da Santa Missa. Aqueles, lógico, que têm a oportunidade de participar todos os dias.
é um santo remédio para a nossa caminhada rumo ao céu. O alimento que nos dá força no cansaço é a missa. E o rebanhão de carnaval é a oportunidade de refazer os nossos propósitos de vida. Eu tenho ido à Santa Missa, eu tenho participado de forma tranquila, serena, piedosa, ou eu tenho me distraído muito, ou eu tenho olhado muito para o que as pessoas irão realizar dentro da Santa Missa. Quantos minutos eu tenho aí ainda? Quem está contando o tempo aí? 20, então dá tempo. Vejam que... Tá. Vejam que a Santa Missa, eu tenho dito, no ofertório nós ficamos olhando para todos os cantos, menos para o altar. Se fulano vai levantar para depositar a oferta, ou se fulana não vai levantar, quem é que vai colocar, quanto que é que vai colocar. E nós esquecemos o que está sendo realizado no altar. No momento que o padre recebe, pega a patena e pega o cálice, e eu tenho dito isto com muita relevância, não é momento de dispersar. Na hora do ofertório que o padre pega a patena e levanta e diz: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Ali ele está pegando a sua vida, o seu tormento, a sua alegria, o seu sofrimento, aquilo que está no mais íntimo do seu coração, e ofertando a Deus. Por que descuidar? Se ele está pegando a nossa vida e elevando para o céu. Não é à toa que o padre depois diz: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E nós respondemos: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Receba, não é qualquer oferta, é sua vida. E o padre não falou o nome do falecido na missa. Aí vai brigar com o padre. Você pode fazer isto na hora do ofertório, porque você está colocando aquela pessoa na patena e no cálice. Mas a gente se preocupa com quem está colocando o dinheiro ou deixou de colocar. Se o coroinha está acertando ou se está errando. Se o padre está fazendo certo ou se o padre está fazendo errado. E nós esquecemos da centralidade. A missa é uma entrega total da humanidade para com Deus. A humanidade entrega a Deus aquilo que é. Façam essa experiência. Quando o padre estiver na Santa Missa, você estiver na Santa Missa, que o padre pegar a patena na hora do ofertório, olhe para o altar e diga: Senhor, recebe a minha vida. Senhor, recebe a minha luta. Senhor, recebe a minha vida de santidade. Senhor, recebe. E Ele não te deixará na mão. Por isso a Santa Missa é a terceira arma que nós temos para viver a vida sacramental e fugir daquilo que é próprio das tentações do inimigo. Depois, adoração eucarística, vida de comunhão, vida de adoração. Às vezes eu fico me perguntando: cadê os adoradores do Senhor? Quinta-feira chega a dar dó. Aparece um, aparece dois,
Aí vai embora, Jesus fica sozinho, exposto. Aí aparece um, fica 2 minutos, vai embora. Aparece um outro, fica 5 minutos e vai-se embora. Cadê? Cadê a nossa vivência de adoração e de amor ao Senhor? O padre compreende, todo mundo tem vida lá fora. Tem trabalho, tem família, está na correria, mas não esqueçam de nosso Senhor na Eucaristia. Tem coisas que nós conseguimos receber de Deus por meio das nossas orações, das nossas penitências, dos nossos jejuns, mas tem coisas que nós só conseguimos receber de Deus na adoração. Talvez se você pede uma graça e você não recebeu ainda, é porque você não adorou nosso Senhor. Você está rezando, mas não está adorando. E tem coisas que nós só recebemos de Deus por meio da adoração eucarística. Sejamos fonte, luz e fogo nas nossas paróquias. Porque Deus olha muito para as nossas visitas que fazemos a Ele. Não esqueçamos a adoração eucarística. Depois, reconciliação ou confissão. Para o bem da nossa alma, é necessário nós sempre tomarmos um novo banho quando estamos na lama do pecado. É necessário as nossas confissões. Porque a alma não conseguirá jamais caminhar sozinha sem a graça de Deus. Não conseguiremos. Por isso a confissão é tão necessária. Todo mês, ou a cada 15 dias. É um propósito que nós precisamos fazer. Ai, padre, eu vim aqui hoje confessar, mas eu não sei nem por que eu estou aqui. Aí eu começo a rir, né? Porque padre, eu vim confessar, mas eu não sei nem por que está aqui. E por que você veio? Ai, padre, eu vim aqui, mas acho que eu não tenho pecado, não. Para que veio? Ai, padre, eu sou mãe, sou pai, eu tenho 5 filhos, 2 irmãos, não sei o quê, ppp. Padre, não quer saber isso, não. Aí conta a história, mas não fala o pecado. Aí quando você vai ver, a pessoa não conseguiu falar que ela é errada. Certa vez, nesses mutirões aí afora, que nós vamos, né? Uma pessoa falou comigo: padre, eu não matei, eu não roubei, eu não tenho nada não. Falei: espera aí que eu vou mandar tirar o santo do altar e botar a senhora. É necessário, meus irmãos e irmãs, reconhecer a nossa fragilidade. Tem pessoas que são tão prepotentes, tão arrogantes, tão egoístas, tão individualistas, que não reconhecem que tem pecado. Não reconhece que fere nosso Senhor. Por isso a vida sacramental, a vida na confissão, ela é importantíssima. Depois,
a caridade que sustenta o amor. Sermos humanos como Cristo, ajudar os outros como Cristo, isso nos faz crescer em comunidade. Depois, a sétima arma é a nossa vida comunitária. Não nascemos para vivermos solitários. E o cristão não vive de forma solitária. O cristão vive de forma comunitária, porque está unido à igreja. E a igreja é comunidade viva de amor, de fé e de santidade. Por isto, anunciar o Cristo dentro da minha comunidade. Quem experimenta a vida sacramental, anunciar o Cristo como a vida. Anunciar o Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Nós vamos pedir ao Senhor a graça de vivermos a partir de agora uma vida unida aos sacramentos. Porque assim nós iremos reconhecer a grandeza de Deus e que somos necessitados do Cristo. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, reconhecer a necessidade é importante para nós. Quando o pai e a mãe levam a criança, o jovem, até a pia batismal, ela está reconhecendo que aquela criança necessita da graça de Deus, do banho da regeneração, e que ela precisa da eternidade. E Deus, por meio da igreja e do sacerdote, vai e derrama água, destrói o pecado original e dá vida. Na Eucaristia, nós também somos dependentes de Deus, porque reconhecemos que não há alimento neste mundo que nos fortifique para a eternidade. Só a Eucaristia. Só Ele nos conduz para a intimidade. Na Crisma também reconhecemos: Senhor, Tu és meu tudo, e eu necessito de Tua presença. Aí Ele vem e unge a nossa fronte, e nós nos tornamos soldados convictos da santidade. Na confissão, nós reconhecemos a podridão do pecado que há dentro de nós e dizemos para Jesus: eu pequei, eu não valho nada, eu não sou nada sem o toque de Tua graça. E o sacerdote levanta a mão em nome de Cristo e diz: eu te absolvo dos teus pecados. Vá e seja um homem, uma mulher de santidade. Não são dos enfermos aquele também que está deitado, reconhece a sua fraqueza humana e que precisa da força de Deus para suportar as dores que aquela doença lhe aflige. E o Padre vai e unge. Por esta unção, o Cristo te dê a força
No matrimônio, meus irmãos, ele faz a mesma coisa. Ele enxerga que você, homem, você, mulher que veio no altar, não podem viver sozinhos para si. Por isso ele se coloca no meio e diz: eu estou aqui. Ame sua esposa como eu amei a igreja e me entreguei por ela, e vice-versa. Na ordem, ele olha para a miséria daquele homem e põe nele a unção redobrada, sacerdotal, diaconal e episcopal. E diz: não é você que vai agir, Charles, sou eu. Olhem que o padre não faz nada para si próprio. Não pode se confessar a si mesmo: eu preciso de um outro sacerdote. Não pode ungir a si mesmo se o padre estiver doente. E na hora da adoração eucarística, da bênção do Santíssimo, o padre não dá a bênção em si mesmo. Ele traça o sinal e depois ele já começa o bendito seja Deus. Vejam que o padre que dá a bênção, ele não traça o sinal sobre si para recebê-la, porque o seu ministério não é para si, é para vocês. Por isso carece do poder e da graça de Deus. Os nossos sacramentos que nós recebemos é um grito de Deus, um grito de amor e de misericórdia. Mas eu e vocês, nós precisamos gritar também a Deus e pedir socorro, porque tudo é dele e nada é nosso. Tudo ele pode fazer e nós nada. Mas com ele nós vamos peregrinando. Como você tem se colocado diante de Deus? Autossuficientes em si mesmos? Eu sei, eu sou inteligente, eu consigo, eu vou resolver. E não fala nada com Deus. Devemos adorar o Senhor mais, proclamar o nome do Senhor muito mais, ser presença viva no meio da igreja. E rezando agora, todos nós, eu queria pedir que coloquemos de forma confiante o bispo eleito desta diocese, para que lá de Guarabira, onde ele está, ele sinta que Teixeira de Freitas é um povo que reza. Tem homens e mulheres que buscam a santidade, homens e mulheres que vão se colocar à disposição dele no pastoreio da nossa igreja particular. Devemos rezar, meus irmãos, porque Deus concede a cada tempo presentes preciosos para a igreja. E como nós rezamos para que enviasse um bispo para nós, e chegou. Aquele que vai enviar para nós a porção redobrada do Espírito Santo. O bispo é este, é o homem cheio do Espírito Santo, que sopra sobre a igreja, e a igreja vai recebendo os dons do seu serviço,
Por isso nós vamos levantar as nossas mãos para o céu, bem alto, e nós vamos reconhecer que o Senhor é o nosso tudo, aquele que nos salvou, aquele que nos deu vida nova, aquele que não quer que nós permaneçamos no chão do pecado, sendo pisados, mas que nós ergamos e sejamos a voz de Deus nesta terra, nesta diocese e em nossas paróquias. Onde tem um carismático, tem presença do Espírito. Onde tem carismático, tem fogo de Deus. Onde tem carismático, tem reconhecimento do poder, da graça e da glória de Deus. E aqui está cheio de carismático. E nós vamos reconhecer o poder de Deus, cantando, adorando e glorificando o nome do Senhor. És aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono, para sempre te exaltarei, para sempre te adorarei, meu Senhor, meu tudo, meu Rei, Meu dono, para sempre te exaltarei, para sempre te adorarei. És aquele que me amou, com teu sangue, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono, para sempre te exaltarei, para sempre te adorarei, meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono, para sempre te exaltarei, para sempre te adorarei. vamos reconhecendo em uma única voz o poderio do Senhor. Só temos a nossa voz para dizer que o Senhor é o nosso Rei, para dizer que o Senhor é o nosso tudo e que nós precisamos adorá-lo e glorificar. Solte a sua voz, o Padre não está escutando nada. Vai reconhecendo o poderio do Senhor na sua casa, Tua é a honra, tua é a força, tua é a reconhecendo o glória. poderio do Todo Senhor louvor é Deus, no teu trabalho, porque tu és o nosso Deus. o poderio do Senhor Tu és o na nosso tua Senhor, vida. Senhor. Tu és o nosso tudo. Tu és o Senhor das nossas Senhor, que nós famílias. vivamos Tu para és o ti. Senhor deste povo, Senhor.
Tu és o Senhor deste ministério. Tu és o Senhor deste encontro, deste rebanhão, Senhor. Bendito seja, porque Tu és o Senhor desta unção que está sendo derramada sobre nós, sobre os nossos corações. Tu és o Senhor deste resgate, desta restauração, desta cura que está acontecendo agora, Senhor. Bendito e adorado seja o Teu nome, Senhor. Digno de todo louvor, Senhor. Toda honra, toda glória, Senhor. Todo louvor a Ti, Jesus. Bendito seja, Senhor. Pense na sua casa neste momento. Pense em cada cômodo, em cada lugar da sua casa, e coloque Cristo. Diga: Senhor, reine na minha casa, e que seja disperso a ação de Satanás. Peça neste momento, sem medo. Talvez há muita intriga, há muita confusão, há muita briga, há muita discórdia. Proclame o nome do Senhor. Você que tem algum amuletos ou coisas supersticiosas, chegando em casa, jogue fora, porque isso não te pertence. Não somos supersticiosos, somos de Cristo. Jogue fora e proclame: reine, Senhor, na minha casa. Porque nós precisamos restaurar o que há dentro de nós. Restaure o seu interior. Restaure a sua casa, a sua alma. Porque o Senhor quer restaurar a nós. Peça ao Senhor que restaure a tua vida. Vai dizendo para o Senhor: restaura, Senhor, a minha vida. Se você desistiu de caminhar com Cristo, diga para Ele: Senhor, restaura o meu caminho agora, porque eu quero caminhar contigo. Se você não agia conforme aquilo que Cristo te pede, peça ao Senhor: restaure agora. O grito de restauração. Peça ao Senhor que restaure a sua casa. Restaure a sua família. Porque o que vale para nós é a nossa alma. Talvez a nossa alma está quebrada pelo pecado, mas nós vamos restaurá-la. Porque o Espírito Santo não deixa nada quebrado em nós. Ele restaura com o sopro do Espírito. Não há nada neste mundo que o Espírito Santo de Deus não conserte. E o Senhor quer soprar nas nossas vidas. Por isso nós vamos cantar ao Senhor, pedindo que Ele olhe para nós, que restaure a nós mesmos. Cantemos ao Senhor.